Ó, para cada cadeia abaixo, escreva o nome da função e sua nomenclatura correta. Vamos lá. Essa daqui. Como é somente um nitrogênio, a função é uma amina, com N. A nomenclatura dessa amina é, eu tenho aqui, isso aqui é um metil, isso aqui é um metil e isso aqui é um metil. Então, vai ser trimetil, porque são 3 metils, amina. Sem mistério. 2. Ó, isso aqui já me mostra que é uma amida, porque tem o C duplo O ali. Então, é uma amida, tá? Essa amida, a gente vai contar primeiro quantos carbonos tem na cadeia principal. 1, 2, 3, certo? Então, e aqui vai ser a insaturação, não, a ramificação. A ramificação, no caso, vai ser etil, porque são 2 carbonos. Então, o nome dessa função vai ser etil, que é a ramificação, propil, porque são 3 carbonos aqui, amina. Então, etil, propil, amina. Sem mistério. Próximo. Isso aqui indica que é o quê? É um nitro composto. Agora eu vou contar quantos carbonos eu tenho na cadeia principal. 1, 2, 3, 4, 5. 5 eu sei que é pentano, mas eu vou ter uma ramificação aqui e outra ramificação aqui. Essas ramificações são no carbono 3 e 4, eu vou precisar indicar. Então, eu começo falando sobre as ramificações. Vai ser 3,4, que são os carbonos 3 e 4, que tem. As ramificações se chamam de metil, porque só tem um carbono. Como são 2, eu vou falar que é o dimetil. Depois eu vou pegar e vou dizer onde que tá o nitro, que vai ser no carbono 2. Então, eu vou botar 2, nitro, pra falar que é o nitro. E agora eu vou escrever o nome da cadeia, que é pentano. Por que eu comecei a contar por aqui? Se começa a contar a partir do carbono mais próximo da função. Por isso que eu não comecei a contar por esse carbono, porque esse aqui tá mais próximo do nitro composto. 4. Isso aqui, a gente viu que é um nitrilo, ou uma nitrila, né? Como se fala. Então, eu posso botar que é um nitrilo. Que também é chamado de cianeto, né? Mas é um nitrilo, tá? Essa é a função. Toda vez que tem CN, é um nitrilo. Como que vai ser o nome? Eu tenho o nome da IUPAC, que vai ser o nome do hidrocarboneto mais o nitrila, ou nitrilo, né? O hidrocarboneto aqui é MET-ET, 2 carbonos. Então, é etano, nitrila. Mas eu posso também dizer pelo usual. Usual eu vou usar o cianeto. Então, vai ser cianeto de... Aí eu só vou contar esse aqui, porque como se fosse isso aqui é o cianeto, né? Então, vai ser cianeto de metilar. Porque só tem um carbono. Então, aquilo ali é como se fosse metil. Esse é o nome. Tá? Agora, aqui, eu vou ter um N. Só que esse N vai estar ligado a... Aqui, né? Eu vou botar de outra cor. Esse N aqui, ele vai estar ligado a um carbono. Uma ligação simples. E aqui ele vai ter que fazer uma dupla com esse carbono aqui. Tá? Para ele poder ficar estável. Então, aqui, eu vou ter, se eu tenho essa conformação, primeiro eu vou contar quantos carbonos eu tenho na cadeia principal. Cadeia principal, então, 1, 2, 3, 4. É o butano, né? Só que ali, eu vou ter aquele NC, vai ser uma nitrila também. Ou nitrilo, tanto faz. Tendo NC assim, é nitrila ou nitrilo. No carbono 2, eu vou ter a nitrila, então eu tenho que indicar. Mas no carbono 3, eu vou ter um metil. Então vai ser 3 metil. Primeiro eu vou indicar a ramificação. Depois eu vou indicar o 2. Butano, nitrila. Então, o composto é nitrila, né? Ou nitrila.
Ó, ele tá pedindo pra gente falar quais são os tipos de isomeria plana que tem, tá? Começando com propanona ou isopropenol. O propanona e o isopropenol, eu falei que quando a gente tinha a isomeria dinâmica ou de compensação ou tautomeria, os isômeros iriam coexistir em um equilíbrio dinâmico. E sempre vai acontecer com um aldeído e um enol, então exemplo, etanal e etenol, ou uma cetona e um enol. Exemplo, propanona, que é a acetona, e isopropenol. Então, nesse caso, eu tenho uma isomeria de compensação barra tautomeria. Porque ali eu vou ter cetona mais enol. Pode ser também aldeído mais enol. Ali, butanol. Ó, os dois terminam em ol. Então, vamos por exclusão. De cadeia. Os dois têm cadeia aberta, né? Então, não. De função. Também não, porque os dois têm a mesma função, que é o álcool, que termina em ol. É de posição, porque um vai indicar que o OH vai estar na posição 2, e outro vai indicar que o OH, ou seja, o álcool, a hidroxila, vai estar na posição 1. Então, nesse caso, eu vou ter uma isomeria plana de posição. Porque o que muda ali é a posição, justamente, do grupo funcional. Aí eu vou ter pentano e 2-metilbutano. Os dois terminam em ano no final, certo? Se eles terminam em ano, quer dizer que eles têm o mesmo tipo, é um hidrocarboneto, né? Pentano me diz o quê? Que vai ser um hidrocarboneto de cadeia aberta, normal, tá? Sem ramificação. Só que esse aqui é uma ramificação. Então, um eu tenho a cadeia normal e o outro tem a cadeia ramificada. Nesse caso, então, vai ser isomeria de cadeia. Aqui, o propenol e o propanol. O propenol é enol e o propanol é um álcool. Então, eu vou ter uma isomeria de função. As funções são diferentes. Ah, prof, mas tu não falou que quando eu tenho... não. Aqui é enol mais álcool. Cuidem quando tem o enol, tá? Porque o enol mais cetona ou o enol mais aldeído pode ser de compensação ou tautomeria. E por fim, o dietilamina e o metilpropilamina. Tá vendo que a diferença vai ser na cadeia, né? Por quê? De compensação, tautomeria não pode ser, que só pode ser enol com cetona ou enol com aldeído. De posição, não, porque tá mudando o nome ali. Se fosse de posição, ia ser só o númerozinho que ia tá mudando. De função, não, porque os dois são aminos. Então, só pode ser de cadeia, né? Aqui eu vou ter uma cadeia diferente da outra. Então, essa aqui vai ser de cadeia. As figuras abaixo possuem isomeria geométrica? Sim, elas possuem, porque tem um carbono aqui com dupla ligação. Se houver, classifica em cis ou trans. Aqui, o bromo tá aqui e o outro tá aqui. Certo? Eles vão estar em quê? Lados opostos da dupla ligação. Se eles estão em lados opostos da dupla ligação, então vai ser trans. Porque a gente olha por aqui, ó. Um tá pra cima e o outro tá pra baixo. Aqui, olhando por aqui, eles estão no mesmo lado. Os dois estão pra cima. Então, eu tenho cis. E olhando pra cá, um tá pra cima. Aqui, nesse caso, não tem, tá? Isomeria. Por quê? Porque esses carbonos da dupla ligação, ele tem que estar ligado a dois ligantes diferentes. Como esse carbono aqui tá ligado a 2 bromos, ele tá ligado a 2 carbonos, a 2 compostos iguais. Então, quando isso acontece, a gente não tem isomeria, tá? Então, tem que ficar ligado ali. Nesse caso aqui, 3, não tem isomeria, né? Aqui o carbono, ó, tá ligado a um hidrogênio e aqui a um bromo. Então, o carbono, ele tem que estar ligado a compostos diferentes. Tá ligado a compostos iguais, a gente não vai ter isomeria, tá? Então, ali não tem. Ó, aqui tá pedindo quais são os tipos de isomeria. Na letra A, um é fenol e o outro é o álcool. Então, é um tipo de isomeria plana de função. Cada um tem uma função diferente. Uma tem a função fenol e a outra tem a função álcool. Depois, ó, os dois são aminas, certo? Só que ali é de butilnitrosamina e de isobutilnitrosamina. O que vai ser de diferente na cadeia deles? Vai ser literalmente a cadeia, né? Então, vai ser uma isomeria plana de cadeia. Porque daí, quando muda aqui o começo, ó, aí a gente diz que ela é de cadeia. E a 5 tá falando quantos carbonos assimétricos tem. Carbono assimétrico vai ser carbono ligado a 4 tipos diferentes de ligantes, tá? Isso é um carbono assimétrico. Então, a gente pode ver quantos carbonos assimétricos a gente tem. E a ligação tem que ser simples, tá?
Então, aqui já não poderia ser carbono assimétrico, porque tem uma dupla ligação. Só vai poder ser aqui, né? Vamos ver. Esse carbono tá ligado ao bromo, ao hidrogênio, a outro carbono e a outro carbono. Mas aí é outro composto e outro composto. Tem que pensar assim, né? É o composto em si, que ele tá ligado, que vai diferenciar ele. Então, a gente vai ter somente um, que vai ser esse daqui, ó. Tá? Esse carbono tá ligado ao hidrogênio aqui em cima e aqui é outro hidrogênio aqui embaixo. Então, só tem um. Quantos isômeros opticamente ativos? Se eu só tenho um carbono quiral, aí a gente fica pensando, tá, se tem um carbono só, quantos vão ser os isômeros opticamente ativos? No caso, para saber o número opticamente ativo de isômeros ópticos, eu vou fazer o quê? Botar 2 elevado ao número de carbono quiral. Como eu só tenho um carbono quiral, então vou ser 2 elevado a 1. Então, eu vou ter 2 isômeros opticamente ativos, tá? E daí tá perguntando sobre a mistura racêmica. A mistura racêmica vai ser a mistura que contém a quantidade igual de 2 isômeros ópticos, tá? Então, nesse caso, a gente vai ter somente uma, né? A gente tá falando o rádio 233. Esse é o número de massa. O número atômico dele na tabela periódica é 88. Aí tá falando, na reação de decaimento desse radioisótopo, são formados um átomo e duas partículas alfas. A gente viu que cada partícula alfa, ela remove 4... Opa, peraí. Ela remove 4 da massa e 2 do número atômico. Se ele pegou e decaiu aqui em cima 2 partículas alfas, então ele vai ter um decaimento de 8 no seu... Vai ser assim, né? Aqui vai ser rádio. Vai ser menos 8 aqui em cima e menos 4 aqui embaixo. Então, esse novo composto vai ser 84 de número atômico e de número de massa vai ser o 233 ali, menos o 8. Aí vai dar 225. Aí ele vai se transformar no polônio. Porque é o polônio que tem 84 de número atômico, tá? Então é assim que funciona. Aí decaimentos são formados um átomo e uma partícula alfa. Ó, então aqui no rádio vai ser 233 menos 4, porque é só uma partícula alfa. E 88 menos 2. Esse novo composto X, ele vai ser 86 de número atômico e 229 de número de massa. Quem tem 86 de número atômico vai ser o radônio. Vai estar falando assim, 3 partículas alfas e 2 betas. A beta, você não vai mudar nada no número de massa, só que o número atômico você vai somar com 1. Então, ali o rádio, a massa dele inicial era 233, o número atômico dele é 88. Só que vai fazer com 3 alfas. Cada alfa tira 4 de número de massa. Então, eu vou ter, e daí o beta não muda. Como eu tenho 3 alfa, eu vou ter 4, 8, 12. Então, aqui vai ser menos 12. Vai alterar aqui as partículas alfas. Cada partícula alfa vai tirar 2 de número atômico. Então, teria que ser 6. Só que ele também emitiu 2 partículas beta, né? Então, esse menos 6, eu vou pegar e vou botar mais 2. Porque cada vez que tu emite uma partícula beta, tu tem que pegar e colocar mais 2 no teu número de... mais 1 no número de prótons. Nesse caso aqui, vai ficar um átomo X, que eu não sei, de 221 de massa. Aí 88 menos 6 ia ficar 82. 82 mais 2 vai ficar 84. Aí voltamos pro polônio.
Considere a reação de equilíbrio químico apresentada abaixo que ocorre na atmosfera e envolve dois óxidos de nitrogênio. A partir de um experimento, foram registradas variações das concentrações desses óxidos em função do tempo. Observe o gráfico. Com base nos dados obtidos, o valor da constante de equilíbrio em função das concentrações é... Tá? Aqui. Constante de equilíbrio de concentração vai ser em cima produtos no coeficiente, embaixo reagentes. Produto aqui, NO2, certo? Então, a concentração de NO2 pelos reagentes, N2O4. Concentração começou a ficar constante em 12. Então, 12 ao quadrado. E aqui embaixo vai ser no 30, que ficou constante. Então, isso vai dar 12 vezes 12, 144, dividido por 30, KC é 4,8. Depois, o fluoreto de hidrogênio é um ácido que se encontra 10% ionizado em solução de 0,01 mol por litro. O pH dessa solução vale... Lá no formulário vai estar escrito como que faz o cálculo. Mas ele quer saber... Primeiro tem que saber a concentração de H+. Para isso vai ser a molaridade vezes o A vezes o X, que é o número de hidrogênios, certo? Concentração de hidrogênio aqui, então, vai ser... A molaridade é 0,01 vezes o A ali, a gente diz que daí vai ser a porcentagem. Eu boto, que é o grau de ionização. Como é 10%, é 0,1 que se bota. Vezes 0,1, isso, e vezes 1, porque só tem um hidrogênio ionizável ali. Então, a quantidade de concentração de hidrogênios aqui vai ser 0,001, que é a multiplicação ali, tá? Para calcular o pH é igual menos log da concentração de H+. Então, o pH vai ser menos log de 0,001. O pH, então, como eu tenho 3 números depois da vírgula, eu vou dizer que o pH aqui é 3. Aqui é para dizer se o composto vai ser ácido, básico ou neutro. Vamos ver. Essa parte aqui é uma base conjugada. E o ácido aqui vai ser fraco. Então, o Na+ não vai influenciar no pH da substância. Ou seja, nesse caso, eu vou ter uma mistura, compostos, né? Básico. Porque esse acetato aqui, ele vem de um ácido fraco, que é o ácido acético. Que vem do CH3CO2H. E a base é forte, porque vai ficar NaOH. Então, já que tem um ácido fraco e uma base forte, a solução vai ser básica. Ou básico. Aqui. O S, ele vai vir do H2S, que é um ácido fraco. Só que o Na a gente já sabe que é uma base forte.
Então, aqui vai ser básico. Sulfato ferroso. O ferro é um metal de transição, né? Então, ele já vai ficar ácido. E o SO4 2- vem de um ácido forte. Então, não vai sofrer hidrólise, porque vem do H2SO4. Então, aqui vai ficar ácido. O KCl é que nem o NaCl. O K vem de uma base forte e o Cl vem de um ácido forte. Então, vai ficar neutro. NH4 é uma base fraca de ácido fraco, o ácido do amônio, né? E o Cl a gente sabe que vem do HCl, que é um ácido forte. Então, aqui vai ficar ácido. É só lembrar que os ácidos fortes vão ser o HCl, o HBr e o HI, né? Basicamente. Isso é lá de química inorgânica. Que a gente diz quando que um ácido ele é forte, né? Então, ele vai ser HCl, HBr, HI. Isso se for um hidrácido. E se for um oxiácido, tem que fazer oxigênio menos o hidrogênio ionizável. Então, exemplos de oxiácidos ali que dão certo, que são fortes. H2SO4, que vai ficar 4 oxigênios menos 2 hidrogênios vai dar 2. 2 é um ácido forte. Outro exemplo, HNO3. 3 menos 1H vai dar 2, que é um ácido forte também. Outro exemplo, HClO4. 4 menos 1 vai dar 3, é um ácido super forte. Então é assim que eu sei quando o ácido ele é forte. E quando eu vou saber quando a base é forte? Base forte. É só tu olhar se o que tá ali na base tá na família 1A ou 2A. Aí eu sei que ela é forte. Aí os exemplos, NaOH, KOH, CaOH2, tudo isso. Só relembrando, né?